Como é ter um pai segundo os videogames? Dentro da família, hoje em dia, é um tema muito comum e por isso é abordado diversas vezes pela mídia. Menina, tá de banho tomado, vambora! Geralmente, essas retratações monoparentais costumam exaltar a figura da mãe como criadora única de um lar, dizendo que elas são mulheres que fazem o papel de pai e mãe ao mesmo tempo. Mas enquanto a figura materna solteira é retratada como alguém forte e batalhadora, a maneira como o pai solteiro é retratado costuma ter sua própria mitologia. Nessas narrativas envolvendo a paternidade, geralmente é tratado temas como sacrifício, responsabilidade e transmissão de valores morais. Comumente, eles são homens fortes e duros que com o tempo começam a se afeiçoar pelo seu filho, e juntos, os dois aprendem um com o outro. Justo. Geralmente, o pai fica mais sensível e aberto a entender o filho. A fórmula aqui é simples. Mães solteiras precisam ficar mais fortes para enfrentar os desafios sozinhas e pais solteiros precisam ficar mais sensíveis para saberem se conectar com seus filhos. Agora, essa fórmula pode parecer bastante simples. E é, principalmente quando você vê ela diversas vezes em filmes, Dá séries certo, e né? livros. Acontece que existe um tipo de mídia que muda essa interação completamente. Essa mídia é os videogames. Jogos costumam abordar uma variedade de temas muito mais complexos do que a mídia tradicional. Isso porque os jogos, por mais que geralmente associados a uma diversão feita para crianças, têm um recurso narrativo que nenhuma outra forma de mídia tem, que é o poder de se colocar literalmente na pele de um personagem Né? e viver a vida por ele. Controlar diretamente suas ações, incorporando assim a própria figura, tornando você mesmo, nesse caso, um pai solteiro. Com o desenvolvimento de narrativas mais maduras, personagens como Joel em The Last of Us e Kratos em God of War tornaram-se ícones da Né? paternidade no mundo dos jogos. E são exatamente esses dois personagens que vamos analisar. Como eles acabam Sabe o que é irônico? Foi exatamente neles que eu pensei quando ele tava falando no começo do vídeo. Sobre arquétipo de pai solteiro, né? se desenvolvendo como pais ao longo do tempo? São duas formas muito diferentes de paternidade. O que eles têm para nos ensinar? No fim, o objetivo aqui é descobrir, segundo esses jogos, o que é ser pai. Ou melhor, como é ter um pai. A história de God of War segue Kratos, um ex-general semideus de Esparta, e seu filho Atreus, Semideus não, ele é um deus mesmo. enquanto eles levam as cinzas da falecida esposa de Kratos e mãe de Atreus, Fei, ao pico mais alto de todos os reinos. A jornada leva os dois por toda a mitologia, onde eles encontram praticamente todo o panteão de deuses nórdicos. Mas aqui vai algo bastante curioso de se analisar. Kratos não é uma boa pessoa. Se você jogou a primeira trilogia de jogos de God of War, você consegue notar que Kratos costumava matar pessoas a troco de absolutamente Nada. nada. Existem diversas cenas no De acordo com o Shinji, inclusive isso daqui era muito legal e era a melhor coisa do personagem, mas que ele ficou uma merda porque ele parou de ser assim na versão atual dele. terceiro jogo da primeira trilogia, que mostra isso, como ele matando um civil inocente a troco de nada e usando uma escrava do deus Poseidon para segurar uma porta. A porta é muito pesada e acaba esmagando ela. Quer dizer, Kratos não era uma boa pessoa, ele matava inocentes e só se preocupava com vingança, Né? um recurso narrativo que só servia para mostrar que o personagem era descolado. Mas hoje em dia, jogos com esses tipos de personagens não seriam facilmente aceitos ou aprovados pela indústria. A questão é que isso daí é um arquétipo muito datado e batido pra caralho. Só um personagem vazio e sem propósito, apenas de vingança, vingança, vingança. Resume o personagem a ser vazio igual tendo a profundidade de um pires, tá ligado? Então, porra, se é um personagem que tenha uma construção narrativa decente, vocês não vão optar por fazer uma porra dessa ser assim. Simples assim. Mas enfim, como transformar de um jogo para o outro um personagem sem mexer em sua essência? Ele é mau? Ele é violento? O que poderia mudar um personagem tão brutal e descolado quanto ele? I think as a writer, the most interesting challenge is to take a character that you have made intentionally an anti-hero and actually turn them around. A resposta é: filhos. Vocês já ouviram falar a respeito daquela história onde uma pessoa é considerada a ovelha negra da família, mas quando vira pai parece que muda como pessoa e se torna alguém finalmente responsável? Foi mais ou menos essa a ideia de God of War de 2018. Agora, Kratos é pai e tem a responsabilidade de controlar a sua fúria, a sua raiva, e finalmente ter a sua redenção com sua família. Justo. Ser alguém responsável e não apenas um semideus com sede de vingança. Olha que reflete também com o fato de que tudo que isso aconteceu, justamente por quê? Porque ele acabou matando a própria família também, né?
Às vezes esquece que ele já foi casado antes e teve uma filha. E é por isso que ele é cinza. Muitas pessoas poderiam criticar o jogo e dizer que ele acabou enfraquecendo a personalidade do personagem, mas acontece que o jogo foi muito O personagem era nada, tá ligado? bem recebido, e isso se deve muito graças ao diretor Cory Barlog, que na época que estava sendo desenvolvido o jogo, ele tinha acabado de passar pela experiência de ser pai. What do I want to say with this story? Yeah? What do you want to say with this story? What do you think? What do you think about this story? I think running away is what I want to say with this. Change is possible. No documentário da Sony, você consegue ver o quanto que o diretor consegue trazer para a essência do jogo uma situação real que ele mesmo estava passando. Quer dizer, não só ele, mas praticamente toda a equipe que tinha família. A lot of this performance, for me, is a love letter to my kids. It's an apology. Yeah. Por isso, God of War tem uma mensagem tão incrível sobre família. Praticamente toda a equipe na produção desse jogo estavam envolvidos com o tema da trama familiar. Existia a essência de verdadeiros pais de família na criação desse título. E por mais que Kratos seja uma espécie de semideus, não significa que os problemas deles sejam tão diferentes quanto os nossos. Kratos não é um homem muito calmo. Ele literalmente era possuído pela raiva e o desejo de vingança, que acabou fazendo o mundo grego perecer. Por conta desse descontrole emocional que o Kratos tinha, na mitologia nórdica, ele começa a controlar melhor as suas emoções. Mas eu não diria exatamente que a controlar as emoções está mais para suprimir elas, já que ele também não permite expressar emoções que derivam do amor e da gentileza, como na cena em que ele quase toca nas costas do filho. Além de negligenciar as próprias emoções, Kratos fica o tempo inteiro escondendo o seu passado de seu filho, de quem ele foi. Porque ele acredita que isso é muito vergonhoso, como nessa cena onde ele literalmente esconde as cicatrizes que ele tem nos braços. Achei um pouco. Entre no barco, garoto. Ele tem um jeito bastante único para lidar com a dor da perda. Kratos, sem nem ao menos esperar o corpo da sua falecida esposa terminar de queimar, pede para seu filho caçar. Isso não é necessariamente porque o Kratos não se importa com a morte da sua esposa, muito pelo contrário. A primeira cena do jogo é ele abraçando uma árvore com a marca da mão da sua esposa, demonstrando a falta que ela faz em sua vida. Essa ação de fazer o filho ir caçar, na verdade, é uma jogada inteligente para ocupar a cabeça com outra coisa e não pensar no luto. Isso é bastante inteligente para um general como Kratos. Foi assim que ele aprendeu a lidar com a maioria das suas emoções negativas em guerra, ignorando elas com um objetivo novo em mente. Isso é utilizado por muitas pessoas na vida real, inclusive quando elas têm ansiedade ou depressão e tentam apenas ignorar essa dor com o celular ou algum tipo de atividade física. Pode funcionar, mas não é exatamente a melhor opção quando se trata de lidar com emoções. Mas Kratos não sabe disso, porque foi assim que ele foi criado. Na verdade, temos que lembrar que Kratos é um espartano, e a criação de um espartano não é tão fácil quanto se possa pensar. Dentro do jogo, ao menos, a ideia é que Kratos foi simplesmente jogado no mundo e deixado para aprender a sobreviver sozinho. Assim ele acabou se tornando um grande general espartano, e sem uma figura paterna como exemplo em sua vida, é de se esperar que ele não sabe ser um pai. O que está fazendo? Agora ficou alerta. Só atire! Só atire. É Quando eu inspirada disser pra para atirar. controlar as emoções, né? Desculpa. Sem desculpas. Só melhore. Atrás dele. E não, ele realmente não sabe. Mas aí que está o grande diferencial. Ele tenta. Nessa cena, por exemplo, ele sabe que gritar com o garoto não é a melhor opção. Então ele se corrige, respira fundo e fala mais baixo. Isso mostra que Kratos não é o pai perfeito, mas ele está tentando. Mas nós só reconhecemos os esforços porque estamos em sua pele. Se víssemos Kratos sobre a perspectiva de outros personagens, provavelmente só iríamos achá-lo alguém desequilibrado ou emocionalmente recluso. Na vida real costuma ser assim também, porque julgamos as pessoas pelas ações delas e quase nunca tentamos entender o que a pessoa passou para ser daquela forma.
Kratos teve um passado tenebroso do qual ele tem vergonha e não quer falar a respeito, mas em determinado momento da obra ele precisa salvar seu filho, e para isso ele tem que voltar a usar a arma que fez a sua vida Essa virar parte do literalmente jogo é um tão inferno, foda, moleque. as Meu lâminas Deus do do céu. caos. Essas lâminas foram dadas a ele por Ares, o deus da guerra da mitologia grega, mas era uma armadilha. Essas lâminas estavam enfeitiçadas e acabaram fazendo Kratos ficar louco e matar a sua família. Como punição por seus atos, as cinzas de sua mulher e filha ficaram impregnadas em sua carne. Por isso ele é branco desse jeito. Qualquer pessoa que tenha passado por uma situação tão traumática assim, provavelmente teria medo ou no mínimo receio de ter que ver essas lâminas novamente. Mas ele precisa delas para conseguir um ingrediente para salvar a vida de seu filho. É poético porque ele precisa voltar para o seu passado obscuro para salvar a vida de alguém que ele realmente se importa. E quando ele finalmente pega as lâminas e encara ela pela primeira vez no jogo, fazendo os antigos fãs que acompanharam a sua jornada no passado explodir em nostalgia, Kratos não parece nem um pouco feliz. Aquele é o fardo do seu passado que, para sempre, ele terá que carregar. É a eterna lembrança de que ele sempre será um monstro. Nessa cena, inclusive, uma antiga amiga do personagem acaba fazendo o papel de consciência nesse momento e relembra ao Kratos justamente disso. Finja ser tudo o que você não é. A amiga é questionável. Professor, marido, pai. Mas você nunca poderá fugir de uma verdade. Você não pode mudar. Você sempre será um monstro. Eu sei. Mas não sou mais o seu monstro. Ale. Kratos acaba aceitando seu destino. Sim, de fato, ele é um monstro, mas agora ele é diferente. Agora, ele é alguém que usa toda aquela violência e raiva para fazer o bem às pessoas que ele ama. Sim, é bem poético toda a jornada dele até o inferno, enfrentando seu passado para salvar a vida de seu filho. Mas ainda temos que trazer as coisas para a realidade e tocar no solo mais uma vez. Em determinado momento, Kratos revela a Atreus que ele é um semideus, assim como seu pai. E Atreus fica extremamente feliz, ao contrário das expectativas de Kratos, o que era de se esperar. Qual pré-adolescente não iria ficar feliz em saber que é um verdadeiro deus? Atreus acaba ficando bastante arrogante e presunçoso, achando que apenas pelo fato de ser um deus ele poderia fazer qualquer coisa. É como se ele tivesse descoberto que a família dele era rica esse tempo inteiro, mas só agora ele sabia disso. Essa petulância por parte do Atreus não passa despercebido por Kratos. Em determinado momento, Kratos precisa corrigir isso. Eu sou seu pai. E você, menino, não está normal. Você está impaciente, irresponsável, desobediente e descontrolado. Isso precisa acabar. Você vai honrar sua mãe e abandonar esse caminho que escolheu. Essa é uma das cenas que daria pra fazer um vídeo inteiro apenas falando a respeito. Ao contrário de outros pais, ele não usa meias palavras, nem bate em seu filho e nem faz manipulação para tentar corrigir ele de forma vingativa. Aqui, ele demonstra ser um verdadeiro pai sensato, dizendo com firmeza, mas sem violência, exatamente o problema de Atreus, o que ele precisa corrigir e o que ele espera que seu filho faça. Por mais que possamos discordar que ser um general ao invés de um pai costuma ser uma má ideia por falta de conectividade com seu filho, às vezes, exercer essa abordagem mais dura e direta, sem manipulação aos jogos, é a forma mais indicada para lidar com comportamentos ruins. Um ponto para Kratos, que obviamente tem aprendido muita coisa ao longo de sua jornada. E toda essa jornada é simplesmente porque Kratos tem medo que seu filho acabe matando ele, assim como Kratos matou Zeus, que matou Cronos, que era pai de Zeus. O medo de Kratos é que essa maldição familiar continue. E eu só estou citando isso para vocês porque, pelo incrível que pareça, isso é um tema abordado em terapia familiar. Você provavelmente já viu aqueles casos onde um pai trata mal o filho, priva ele das coisas, criando assim um filho completamente introvertido que não consegue ser ele mesmo. Daí esse filho decide ser o contrário com seus filhos, tratando-os muito bem e dando tudo o que querem. Mas seus filhos acabam sendo completamente mimados e põem a culpa da vida deles em seu pai. Assim o ciclo se repete de filhos que odeiam os pais por negligência de suas necessidades ou então por serem muito liberais na criação. Claro, esse é um caso extremo, mas ele pode acontecer até nas pequenas coisas.
Não vou entrar em detalhes porque, de novo, isso é tema de terapia familiar e existem pessoas que estudam isso há anos. Fato é que essa maldição familiar que Kratos passa, você também pode estar passando ou conhecer alguém próximo que está passando. Pessoas que são criadas por famílias disfuncionais, querendo ou não, acabam sendo influenciadas a também terem uma família disfuncional. A maneira de encerrar isso é conhecer o problema e quebrar o ciclo sem extremos ou excessos. God of War de 2018 é simplesmente incrível graças a todos os temas que ele aborda. Além de Kratos, existem a trama dos filhos do Thor, que são dois idiotas que não se importam com nada e apenas querem confusão. Eles negligenciam seu próprio pai, e seu pai não parece se importar com eles. No jogo seguinte, até descobrimos que Thor sentia que fracassou com seus dois filhos, mas não vamos falar do segundo jogo, apenas do primeiro nesse vídeo. E ainda no primeiro existe a trama familiar da bruxa da floresta, que literalmente representa o papel da mãe superprotetora que não deixa o filho dela, Baldur, ter uma vida. Baldur não conseguia sentir calor, nem frio, nem dor. Curioso como essa necessidade de proteger tanto seu filho acaba sendo o motivo pelo qual ele, no final da história, acaba morrendo. Na ânsia de sentir algo, Baldur acaba enfrentando Kratos, o que obviamente acaba resultando em sua morte. Essa é uma excelente representação das pessoas que acabam sufocando seus filhos com cuidados, impedindo eles de se machucarem e crescerem na vida. Poderia fazer um vídeo para cada personagem, sendo bem sincero. Esse jogo é sem dúvida uma das maiores obras-primas dos últimos tempos quando o assunto se trata de abordar problemas familiares. Vemos que Kratos cresceu e ele não é mais a mesma pessoa. Só que isso ainda não muda aquela essência do jogo de violência e todo o resto. Kratos continua sendo um guerreiro, só que agora ele não mata mais inocentes. E se você gosta dessa violência sem sentido, eu recomendo que você procure um terapeuta. Mas Shinji? Procure terapia. Mas de fato, o segundo jogo, God of War Ragnarok de 2022, na minha opinião não foi tão bom quanto o primeiro. Mas isso só é verdade porque o diretor de Ragnarok não é o mesmo diretor do God of War original. O diretor do jogo de 2018 é Cory Barlog. E sim, Cory Barlog dirigiu o jogo faz toda a diferença por conta do tema familiar e também por conta do tipo de pessoa que ele é. Ele literalmente gravou um vídeo dele chorando ao ver as notas que o jogo recebeu para mostrar pro filho dele que tudo bem chorar na frente das pessoas, não precisa gritar e ir pro outro quarto. Ele mostrou essa importante lição pro filho dele chorando na frente de mais de 2 milhões de pessoas. Realmente, God of War de 2018 tinha tudo para dar certo. E deu. E deu. Afinal de contas, é o merecido GOT de 2018. Doa a quem doer. Game award for Game of the Year goes to God of War. Mas nem tudo são flores. Kratos é um poema, uma tragédia grega, um deus. Porém, nós não estamos em um jogo, nem somos deuses. Somos pessoas que vivem suas vidas normalmente. E nem sempre vamos nos deparar com uma jornada incrível que vai nos fazer uma boa pessoa. A verdade é que todos nós podemos usar essa arte para tentar tirar boas lições para replicar na vida real. Mas nem todas as pessoas vão ser pais que mudam. Na verdade, nem todas as pessoas têm pais que mudam. Nesse caso, existe um jogo, uma obra, que é bastante interessante e que aborda justamente esse assunto, The Last of Us. É verdade, né? Eu nem ia falar de The Last of Us. The Last of Us é originalmente um jogo com tema pós-apocalíptico que se passa um pouco antes e logo após um vírus zumbi se espalhar pelo mundo. Dentro do jogo e da série adaptada, nós conhecemos a vida de Joel e como ele reage a tudo isso que está acontecendo dentro do mundo de The Last of Us. Joel, no começo do jogo, é um pai da Sarah, que é essa garota loira, super engraçada e de bom humor. No começo do jogo, nós começamos controlando ela e vemos como ela interage com seu pai, o Joel. A primeira cena que temos dos dois é ela dando um presente para ele, um relógio. E aqui podemos ver que a relação deles é muito interessante, eles brincam um com o outro e parecem se dar bem. Mas claro, o jogo só faz isso para depois apresentar a trama de um jeito bem traumático. E a gente vai ver esse padrão se repetir diversas vezes, com o jogo construindo relacionamentos apenas para destruir eles depois de um tempo. Nos primeiros minutos do jogo, logo após sermos apresentados aos personagens da história, o mundo começa a ficar completamente caótico graças ao vírus zumbi que está se espalhando pela cidade. Joel e seu irmão, junto com a sua filha, tentam escapar. No meio do caminho, ela precisa ser carregada porque está muito machucada. Mas quando Joel está quase escapando da cidade, ele é emboscado por um soldado que acaba atirando nos dois para conter a infecção. Joel sobrevive, porém sua filha não.
E ele vira de costas, né? Por favor, não. Sempre chegando atrasado, né, cara? Impressionante. Ah, não. Sarah? Ok. Mexe O porra do militar errou os tiros do Joe e acertou só na Sarah. Ele vira de costas pra tomar os tiros nela e o cara acerta a menina. Impressionante. Vamos, querida. Eu sei, querida. Eu sei. Escuta, eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. Tá, eu vou pegar você. Ela tomou uns 5 tiros de M4, tá ligado? Vamos, querida, por favor. Eu sei, querida, eu sei. Sarah. Querida. Não faz isso comigo, querida. Não faz isso comigo. Vamos. Não. 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 E depois eu tô errado de querer explodir a Abby 70 vezes seguida. Por favor. Meu Deus. Joel tem a filha assassinada justamente no dia de seu aniversário. E é aqui onde a introdução do jogo se encerra, mostrando exatamente como será toda a trama daqui pra frente. Essa é a trama de The Last of Us. Como a vida pode ser cruel e trágica mesmo você não merecendo isso. A obra tem como base o medo de estar sozinho. Todos os personagens da série perderam pessoas e têm medo de se apegarem a outras pessoas porque vai que eles perdem elas também. Joel perdeu Sarah e eventualmente Tess. Ellie perde a Riley e várias outras pessoas. Marlene perde todos os camaradas dela. Bill perde o seu companheiro de vida. The Last of Us é marcado de perdas, e para Joel não vale a pena sentir a dor de perder alguém outra vez. Então, para evitar isso, ele se isola socialmente e emocionalmente durante anos. Porque no fim, se abrir é se expor, e isso é ficar vulnerável demais. Isso é algo que você provavelmente deve lidar no dia a dia. Talvez sendo a pessoa que decide não se expor, eu não julgo essas pessoas, assim como não necessariamente posso julgar a decisão de Joel de se manter emocionalmente fechado. Quanto mais aberto você é, mais alguém pode acabar usando o que sabe sobre você para te machucar. É curioso, as pessoas que você mais ama são as que você mais machuca na sua vida, e vice-versa. Ninguém espera ser apunhalado nas costas por alguém que nem conhece. Uma decepção só acontece quando estamos esperando algo de alguém. Quando a amamos, ou então no mínimo temos o mínimo de consideração por elas. A situação de Joel é tão crítica que até mesmo o relacionamento que ele tem com a Tess é fechado. Ele não sabe muito sobre ela, e duvido muito que ela saiba alguma coisa sobre ele. Na série é revelado que eles eram um casal, mas no jogo isso nunca fica exatamente claro, mas que nunca se aprofundaram. Nunca ficou claro de fato, mas na minha cabeça sempre foi isso. Na vida um do outro. O que estamos fazendo aqui? Nós não somos assim. O que sabe sobre nós? Sobre mim? Sei que você é mais esperta do que isso. Ah, é? Adivinha só, somos uns ferrados, Joel. Faz tempo que é assim. Nós somos sobreviventes. É a nossa chance. Acabou, Tess! Isso mostra pra nós, os jogadores, que nós sabemos tanto sobre a Tess quanto o Joel sabe sobre ela. Mas o Joel muda conforme o tempo passa, graças a Ellie. Ellie é uma garota que ele precisa contrabandear para um grupo revolucionário terrorista chamado Vagalumes. Ellie tem uma habilidade muito única. Ela literalmente consegue sobreviver ao vírus e é incapaz de virar um zumbi caso ela seja mordida. Então Joel tem que levar ela até os Vagalumes, entregar ela ou respira os esporos, que a porra da série cortou fora. a eles para que se faça uma vacina e assim o mundo fique curado. Enfim, durante Um doença que é impossível de curar, mas tudo bem. essa jornada, Joel fica receoso de se conectar com Ellie, porque de certa forma ela lembra muito a sua filha Sarah. Na verdade, as duas são curiosamente parecidas, elas têm praticamente a mesma personalidade irônica. Mas em determinado momento da história, depois de Joel ficar muito doente e precisar receber cuidados de Ellie, a garota acaba sendo sequestrada e quase abusada sexualmente. Porém, Joel chega e encontra ela completamente transtornada com o que aconteceu. Ellie! Para! Para! Não toque em mim! Não! Bem, sou eu. Olha. Sou eu. Ele tentou. Joel. É foda, né, cara?
Nesse momento, Joel abraça ela e a chama de Baby Girl, do mesmo jeito que ele costumava chamar a sua filha. Assim, fica evidente que ele finalmente abriu o coração e agora considera Ellie como uma filha. A partir disso, o jogo literalmente só vai pra frente. Em certo sentido, tudo começa a ficar bem e a jornada dos dois é bastante interessante de se analisar. Joel começa a se abrir cada vez mais com sua nova companheira, a se divertir e se expor mais. Finalmente, uma mudança, até que os dois começam a realmente se encarar como pai e filha. Mas, como eu disse, toda essa esperança que o jogo nos dá é apenas para destruir um segundo depois. Quando os dois chegam finalmente no acampamento dos vagalumes para entregar Ellie para os cientistas a fim de fazer uma vacina, Joel descobre que Ellie vai ter que fazer uma cirurgia que vai matar ela no processo. É daí que nosso coração se parte mais uma vez. Joel vai ter que sacrificar a vida da sua filha pela humanidade, a mesma humanidade que não lhe entregou nada de bom durante muitos e muitos anos. E finalmente, quando ele tinha algo de bom na vida dele de novo, iriam tirar isso dele. Primeiro a Sarah, depois a Tess, e agora sua nova chance de recomeçar, a Ellie. Joel não aceita isso. Porém, ele não tem escolha. São muitos soldados contra ele, então não tem como. Mas ele não iria morrer sem tentar. Usando suas habilidades de combate, Joel mata todos os soldados dentro do prédio, pega Ellie que estava sedada e vai embora com a garota. Em seus braços e dormindo, Joel acaba se deparando com Marlene, a mulher que pediu para que Joel fizesse o serviço para começo de conversa. Ela aponta uma arma para ele e diz para soltar a garota. Joel se vê exatamente naquela mesma situação da sua filha, a Sarah, o soldado apontando uma arma para ele. Naquele momento, não lhe foi dada nenhuma opção. Mas dessa vez, foi diferente, porque agora, Joel estava armado. Espera! Me deixa ir. Por favor. Você iria atrás dela. Depois disso, Joel inventa uma mentira para Ellie e diz para ela que havia outros como ela, que não deu certo a cirurgia, que infelizmente não conseguiram extrair uma cura. Claro que Ellie não fica convencida. Em determinado momento, ela confronta ele e pergunta se ele falou mesmo a verdade. Ele jura que falou a verdade. Você está sempre lutando por alguma coisa. Eu sei que não é o que você quer ouvir agora, Promete mas pra mim. Promete pra mim que tudo que você disse sobre os vagalumes é verdade. Eu juro. Absoluto de cinema, final maravilhoso. E aí o quadrúpede do David Jones interpreta isso daqui como o Joel sendo um maior psicopata dos games. Essa cena é bem interessante porque foca no rosto da Ellie e imediatamente o jogo termina com a tela preta. Essa cena é idêntica ao final de Poderoso Chefão, quando Michael Corleone é confrontado pela sua esposa se ele matou seu primo ou não. Tudo bem. Só dessa vez. Só dessa vez você pode perguntar sobre os meus negócios. É verdade. Não. Ele também mente pra ela. E mais tarde, na mesma cena, a cinematografia foca na porta fechando no rosto da sua esposa, mostrando por meio de metáforas e simbolismo que a partir daquele momento, daquela mentira contada por Corleone, sua esposa nunca mais conseguirá se conectar novamente com seu marido. Portas foram fechadas, ciclos foram encerrados, exatamente como foi o caso de The Last of Us. Muitas pessoas consideraram a atitude do Joel egoísta e completamente vilanesca, mas... Moleque, eu faria a mesma coisa 200%, foda-se. Convenhamos, conhecendo a história de Joel, ele seria um santo se aceitasse aquele final. Exatamente. Inclusive, não apenas um santo, mas seria a coisa mais irreal possível de uma atitude tomada por um ser humano. Tá ligado? Só parece que não consegue compreender as coisas. Todas as motivações dos personagens dessa foi são totalmente críveis. A motivação do Joel é verídica pra cacete. Da Ellie também. Depois da vingança. E a da própria Abby.
foi atrás de caçar o Joe. Tudo é verídico pra caralho, porque tinha que ser assim. Porque são humanos agindo em situação extrema. Então, cara, não faz sentido nenhum julgar essa atitude como se você também não fosse cometer a mesma. Esse é o ponto que, quando você tá no final do jogo, a esse ponto você tá investido o suficiente pra entender esse tipo de coisa. Pra dizer que você não faria meu coisa. Vai tomar no cu, pô. Não existe. Perder Sarah, Tess e finalmente Ellie? Não. Ele não deixaria isso acontecer mais uma vez com ele. Ele não deixaria se abrir mais uma vez apenas por seu coração ser despedaçado pela vida. Ele iria lutar com todas as forças para conquistar aquilo que lhe faz bem. Veja bem, a mentira dele é inaceitável. Ele mentiu por ele, não pela Ellie. Ele estava pensando na satisfação dele, não dela. Sim. E essa é a parte completamente questionável de Joel e ao mesmo tempo tão realista. A vida não é um poema, não é um grande arco-íris narrativo onde tragédias gregas acontecem. A vida é como The Last of Us, onde você precisa vencer desafios, melhorar como pessoa, mas bem no final acabar fazendo uma escolha completamente errada que vai simplesmente mudar sua vida para pior. Não existe final feliz na vida real. Não existe final feliz em The Last of Us. Joel escolheu mentir para sua própria satisfação, assim como existem muitos pais que mentem e privam seus filhos para poder controlar eles. Não é sobre os filhos, é sobre eles. Mas isso é curioso, porque quando se observa a história do Joel, você acaba observando que no lugar delas, você talvez não faria diferente. Não. Existem pais que não assumem responsabilidade e existem aqueles que assumem. Mas no meio dos que assumem, ainda tem aqueles que preferem contar mentiras para os seus filhos a fim de manter um bom relacionamento com eles. Um relacionamento baseado em mentiras. Não é algo por seus filhos, mas sim por eles mesmos. Não é um amor incondicional, independente de qualquer coisa, mas completamente condicionado à condição da pessoa seguir as regras familiares e confiar cegamente em seus pais. Kratos fez diferente. Ele mudou. Mas Kratos é um mito, uma lenda, um deus. Entretanto, entre escolher salvar a vida do seu filho e mentir para ele, o que você acha que ele escolheria? Eu acho que ele teria escolhido a mentira. Ele já tava fazendo isso desde o começo, pô. Mas a pergunta é, você faria diferente? Não. De verdade, se pondo no lugar da pessoa e tudo que ela passou, será que você seria realmente mais altruísta? Será que você iria sacrificar o seu único resquício de felicidade por um mundo que você sequer gosta? Parafraseando o próprio Joel, se eu tivesse fazer a mesma escolha novamente, e eu meio que tive que fazer isso porque eu usei o jogo 2 vezes, eu falei de novo, sem nenhum tipo de dúvida. Todos nós somos o universo, e existem motivos para sermos do jeito que somos. Isso não significa que existe justificativa para amar o seu filho de maneira condicional. Claro. O errado é errado, independente de estar certo. Mas entender isso, perdoar e procurar aceitar, é o caminho mais viável para você ficar em paz consigo mesmo. Só que... acho que eu nunca vou conseguir te desculpar. Acho que a prova que ela conseguiu desculpar o Joel foi justamente não ter matado a Ellie. A Abby, aliás. Mas tô disposta a tentar. Fico feliz. Para todos os personagens do segundo jogo, Joel é um vilão. Mas para nós, ele é muito mais do que um vilão. Ele é um humano. Você tem pai? Enquanto eu estava preparando o roteiro desse vídeo, Então, né? dentro da minha comunidade do Discord foi aberto um tópico que fala sobre essa questão. É peculiar, né, O cara? que é ser pai? As opiniões foram bastante interessantes, mas eu particularmente posso dizer que a maioria dos amigos que conheço não tem pai. São filhos de mães solteiras. Mas pelo que eu observei, No Brasil existem é comum, aqueles né? que têm pai, mas que não se comportam exatamente como pais, mas sim como figuras provedoras. Dão dinheiro, mas não interagem, não se conectam com os filhos, não são seus amigos. Infelizmente, um pai que não age como um pai é mais comum do que se possa pensar. Eu acho que até mais Inclusive, não comum do apenas que no os Brasil, mas outros em todo o modelos, mundo. né? Nesse vídeo, vimos que o Joel representa o arquétipo do pai protetor, disposto a fazer qualquer sacrifício para salvar sua filha, Ellie. Kratos, por outro lado, começa como um guerreiro violento, mas se transforma ao longo da narrativa, aprendendo a ser um pai mais compassivo para seu filho, Atreus. Bom, eu sei, falar de família é algo realmente cruel. E diversas pessoas têm diferentes opiniões a respeito do assunto e diferentes abordagens. Mas, para minha sorte, a mídia também adora explorar esse assunto. E como a vida imita a arte,
Por meio dela, podemos acabar achando a resposta da pergunta: o que é ser pai? Vídeo foda, tá? Muito foda. Muito comum. Acho que no Brasil, né? Acho que todo mundo conhece, né? Vários arquétipos diferentes, mas o mais comum é do pai que só é pai no cartório, ou mesmo nem no cartório, né? O famoso comprar cigarro e valeu, né? No meu caso especificamente, felizmente eu tive uma criação muito boa, né? Tive um pai muito... Graças a Deus ainda tenho um pai, né? Muito bom, maravilhoso por sinal. Lá, acho que fui tipo as mais sorte possível, talvez, né? Em relação a isso. Tô muito privilegiado, eu tenho total discernimento disso, né? Isso, inclusive, é uma parada que ferra muita gente, né? Como ele mesmo abordou, né? Esse ciclo de você ter criações de filhos que tiveram criações horríveis e ou passam isso adiante ou tentam dar liberdade demais, tentando fazer o inverso do que o negócio foi. Às vezes o inverso do que você teve de criação não é exatamente bom, né? Às vezes vai por uma trilha ruim no final, porque isso gera no final liberdade em excesso, né? Gera no final uma situação pior. Então, cara, equilíbrio, né? Acho que equilíbrio é a chave adulta na vida. Nunca ser rígido demais, mas também saber impor limites. Acho que é a função de um pai, por exemplo, educar, pensando no melhor, tentando se prover o melhor, obviamente, mas também nunca tentar sufocar e reprimir. Buscar ser uma pessoa boa, né? Uma figura boa, né? Inspiração do seu filho. Acho que essa é a função do pai.